Mateus capítulo 6, versículos 19 em diante, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 22. Já li o versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. É isso daí, irmãos. Vamos lá? O Fernando já falou sobre o versículo 21 e eu vou falar sobre o versículo de número 22 hoje, tá bom? Deixa eu tentar explicar para vocês onde nós estamos dentro desse contexto, né? Qual que é o contexto aqui em que Jesus está falando? Jesus está no maior sermão dele, né? O grande sermão do monte. E o que seria então o sermão do monte? O sermão do monte é a proclamação de Jesus sobre os princípios do reino que é dele, o reino de Deus, o reino dos céus, que pertence a ele. Então, é a proclamação de Jesus sobre os princípios do reino de Deus. Como é que funciona o reino de Deus? Quais são esses princípios? Esse é o Sermão do Monte. E os princípios para se viver nesse reino tem mais a ver com o que Deus fez conosco, então tem mais a ver com o que nós somos do que com o que nós fazemos, tá bom? Então, o Sermão do Monte tem mais a ver com o que nós somos do que o que nós fazemos. Tem mais a ver com o que Deus fez conosco do que com o que nós fazemos para Deus, tá bom? É por isso, então, que Jesus ele vai tocar, dentro desse sermão, ele vai tocar em três grandes pilares, três grandes máximas de piedade do povo judeu. Além da leitura do Antigo Testamento, e principalmente da Torá, que era algo essencial para o povo judeu, eles tinham outros, vamos dizer que eram três grandes pilares. Você sabe quais são? Os três grandes pilares que o povo judeu tinha como expressão de piedade era o dar esmolas, então era algo que eles faziam constantemente. Os jejuns, né? Nós passamos aí, né, nosso período de jejum, isso era e é até hoje, né, um grande princípio, um grande pilar dos judeus. E as orações. As orações também, essas orações constantemente eram expressões de piedade, né, dos judeus. Mas Jesus, tocando nesses pilares, Jesus não está condenando essas práticas em si. Jesus não está condenando a prática do dar esmola, do jejum e das orações. Mas Jesus começa a condenar a motivação pelo qual eles estão fazendo essas coisas. É isso que Jesus está condenando dentro do Sermão do Monte. E se você vê lá, né, no texto do Sermão do Monte, em Mateus, que começa no capítulo 5, vai terminar no capítulo 7, você vai ver Jesus dizendo, olha, não deem esmolas para que todo mundo veja. Mas lá em Mateus 5, ele vai falar para dar, para fazer boas obras. Mas você vai ver que a motivação que Jesus pede é para que você adore a Deus com isso. Não para que você seja visto pelos homens, para que os homens te deem glória. Então a motivação pela qual você dá esmolas ou você faz boas obras deve ser para glorificar a Deus. Assim como ele fala do jejum também. Né? O judeu, para mostrar que ele era alguém piedoso, ele fazia cara de tristeza, ele não penteava os cabelos, saía com o rosto todo desfigurado, para o povo olhar e falar, olha, ele está jejuando, coitado, né? Nossa, que homem piedoso, né? Gastando um tempo dele ali em jejum. Inclusive nas orações também, né? Os judeus eles tinham horários fixos para orar, eles determinavam horários para orar.
E aí o cara saía da casa dele justamente no horário que ele tinha que orar, para que quando ele chegasse no meio da praça, era o horário que ele tinha que orar, ele falava, olha, é o meu horário de orar, eu vou ter que parar aqui no meio da praça, na frente de todo mundo para orar. E aí ele parava lá e ficava orando, né? Para todo mundo ver que ele estava orando, e o pessoal, nossa, olha, ele honra a Deus mesmo, né? Mesmo fora de casa, ele precisava orar, ele parou. Mas na verdade ele queria ser visto pelos homens, e Deus está condenando esse tipo de prática. E então a gente chega no nosso texto, o texto de Mateus capítulo 6, versículo 22. E aí, de igual forma, assim como Jesus está condenando a motivação pela qual eles estão fazendo essas coisas, Jesus também começa a condenar as pessoas a acumularem tesouros na terra com a motivação errada. Então, nós vemos no texto de Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, que Jesus não está condenando você ser rico. Jesus não está condenando você ter bens na terra. Jesus não está condenando você ser uma pessoa que tem bastante riqueza. Ou você trabalhar e administrar tão bem as suas coisas a ponto de você ter bastante coisa. Jesus não está condenando isso. Jesus está condenando você acumular tesouros na terra com a motivação errada. E aí, a motivação pela qual a gente está fazendo isso, quando nós começamos a acumular tesouros na terra, acumular coisas na terra ou amar outras coisas, a motivação é que a gente está colocando um outro Deus no lugar do Rei Jesus. Então você está querendo destituir o Rei Jesus, que é dono desse reino, colocando outra coisa no lugar. E é isso que Jesus está condenando, porque o trono do teu coração deve ser reinado por uma única pessoa, e essa pessoa deve ser Jesus. E a primeira indicação de que uma pessoa está entronizando a riqueza em seu coração é a preocupação em acumular bens na terra. Então, quando você está demasiadamente preocupado em ter coisas ou amar mais as coisas ou as pessoas além de Deus, essa é a primeira indicação de que você está colocando outra coisa ou outra pessoa no trono do teu coração. E aí o Fernando já tratou sobre isso e eu não vou repetir aqui. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, volta lá no vídeo depois e assista a pregação anterior, tá bom? Mas aí nós vamos trabalhar a segunda indicação de que você pode estar entronizando outras coisas em seu coração no lugar de Jesus. E essa segunda indicação pode estar ligada aos seus olhos. A porta do teu coração são os seus olhos. E olhos pecaminosos vai gerar um coração idólatra. Olhos santificados vão gerar um coração santificado. Agora, olhos voltados para Deus também pode gerar um coração no lugar certo. Então, olhos santificados, coração santificado. Olhos voltados para Deus, coração no lugar certo. Grava isso que vai percorrer toda a nossa mensagem aqui, tá bom? E aí, eu quero explicar um pouquinho, antes de nós entrarmos no nosso texto, e nós fazermos algumas outras considerações, eu quero explicar um pouquinho da cultura judaica em relação aos olhos como entrada do corpo. Os judeus acreditavam que os olhos era a entrada para o seu coração. Então, se os seus olhos estão maus, o seu coração está mal e todo o seu coração está mal. Isso está nos versículos 22 em diante. Ok? Está nos versículos 22 em diante. Mas deixa eu talvez ilustrar isso de uma forma muito prática. Lá em casa nós moramos próximo ao Rodoanel, então tem muita sujeira, né? Por causa da poluição, muita sujeira. E as nossas janelas sujam muito rápido. E por causa de muitos afazeres, né, tanto eu quanto a minha esposa, eu acabei ali não limpando as janelas, não lavando as janelas lá de casa, né? A gente acabou se esquecendo um pouco disso. E uma certa vez eu cheguei em casa, e aí eu entrei dentro do quarto, e lá em casa, quando o sol tá se pondo, a luz entra todinha dentro do nosso quarto, né? E eu cheguei em casa, entrei dentro do quarto, olhei assim e falei, nossa, o que aconteceu? O quarto tava, assim, com um brilho enorme do sol, assim, tava entrando, e eu já tinha me esquecido como era
o nosso quarto ficava tão claro, né, tão brilhante dentro de casa quando o sol se punha. E eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, não, eu lavei as janelas. E aí eu percebi que quando então as janelas estão mais limpas, o nosso quarto fica mais iluminado. Assim funciona com a gente também. O que a gente pode concluir disso, né, dessa ilustração? Se os seus olhos estiverem sujos com as coisas desse mundo, certamente o seu coração não receberá a luz de Deus. Ou, no máximo, poucos raios dessa luz penetrarão em seu coração. Com isso, as suas atitudes não refletirão a luz de Deus. Se você estiver com os seus olhos manchados com a ganância, com a vontade de ter muitas coisas e você luta só por isso, o seu coração vai ser um coração sem luz. E por isso o seu comportamento não vai refletir Deus na sua vida. E para a gente continuar esse sermão, um outro esclarecimento que eu tenho que fazer antes da gente responder algumas perguntas sobre esse texto, é que quando aparece o termo céus, por exemplo, ele diz assim, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Quando aparecer esse termo nos céus, você tem que lembrar que o autor está querendo falar sobre Deus. Deixa eu explicar um pouquinho. Lá em Lucas 15, 18 a 21, quando o filho pródigo, depois que sai da sua casa e gasta toda a herança que ele recebeu do pai dele ainda em vida, né? Ele cai em si e diz, vou voltar para a casa do meu pai e dizer para o meu pai, pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. O céu não é um ídolo para ele, né? Quando ele diz isso, eu pequei contra os céus, ele está falando que pecou contra Deus. Então, quando aparecer esse termo aqui no nosso texto, lembre-se que o autor está dizendo, não acumulem para vocês, mas acumulem tesouro para vocês com Deus, para com Deus. Lembre-se de Deus em primeiro lugar, ok? Então, só para a gente ter isso em mente, para a gente continuar correndo aqui no nosso texto, tá bom? Quando eu, então, direciono minhas aflições, minhas afeições, dedico meus recursos financeiros como ato de adoração aos céus ou a Deus, eu estou acumulando tesouro para com Deus. Então, tendo isso em vista, né, já pensando nisso, toda vez que nós falarmos sobre esse texto, nós estamos falando diretamente sobre Deus, por que eu devo, então, acumular tesouros nos céus? Por que eu devo acumular tesouros nos céus? Em primeiro lugar, porque o texto diz, quando ele diz, onde a traça e a ferrugem não destroem, ele está dizendo que o céu é um lugar totalmente seguro e um lugar que não pode ser destruído. Essa é a primeira razão do porquê você deve acumular tesouros nos céus ou para com Deus, porque é um lugar seguro e que não pode ser destruído. A segunda razão é porque é um lugar intransponível. Ele diz que é onde os ladrões não roubam e não furtam. Então é um lugar intransponível. E em terceiro lugar, a razão pela qual você deve acumular tesouros nos céus ou para com Deus, porque os céus é a morada de Deus. É lá onde as suas afeições, o teu coração deve estar ligado, porque você pertence a essa morada, a morada de Deus. Agora, vamos pensar em um pouquinho mais prático, porque assim, saber acumular tesouros nessa terra, a gente sabe, né? Você assiste aí alguns vídeos, né, do Me Poupe, do Natália Arcuri, né? Você assiste aí uns vídeos do Primo Rico, você aprende algumas coisas e você sabe acumular, né, tesouros na terra, né? Você sabe, você entra ali num banco, você compra um tesouro direto, sei lá, você aprende a acumular, você guarda só na poupança lá, você sabe acumular tesouro, você sabe administrar o seu dinheiro, você sabe onde colocar, onde de forma fica mais seguro e rentável para você. Isso nós sabemos fazer. Agora, como é que eu acumulo tesouro nos céus? Porque na terra eu sei. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu acumulo tesouro nos céus? Como é que eu acumulo tesouros para com Deus? E a primeira coisa que você deve fazer
para acumular tesouro nos céus, para acumular tesouros para com Deus, é disposição. Você tem que estar disposto a limpar as janelas do seu coração diariamente. A entrada do seu coração deve estar limpa, deve ser limpa diariamente. Nós devemos tirar todos os dias as sujeiras que nos impedem, que impedem a luz de Deus brilhar. A sujeira da ganância, a sujeira da inveja, a sujeira da ansiedade, da avareza. A sujeira, muitas vezes, da religiosidade. Muitas vezes nós tentamos nos enganar com a religiosidade. Eu quero dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro era Zaqueu. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu era um publicano. De dinheiro ele sabia muito bem. Publicano era alguém que cobrava os impostos, que administravam os impostos do reino de Roma, né? Eles administravam aqueles recursos. Não era só o cara que coletava, mas também fazia as contas e administrava aqueles recursos para repassar para Roma. E Zaqueu não era muito bem visto, porque normalmente os publicanos, eles roubavam. Eles pegavam imposto, cobravam imposto acima do que era para cobrar, para pegar para eles. E aí um dia Zaqueu resolve então procurar Jesus. O coração dele estava voltado em procurar por Jesus. E aí nós vemos Zaqueu tirando então a ganância dos seus olhos, a avareza dos seus olhos e se entregando completamente ao Senhor Jesus. E recebendo da luz de Cristo no coração deles. Você deve fazer assim como Zaqueu. Limpar o teu coração da ganância, da avareza e voltar os teus olhos para Cristo. E você receberá a luz de Deus. O outro exemplo que eu quero dar é do jovem rico. Agora um exemplo contrário. Daquele jovem que permaneceu com as janelas do coração fechadas e sujas por causa da ganância. E estava ali com a luz do mundo na sua frente, mas não quis receber a luz de Deus. São 2 exemplos que eu gostaria de dar para vocês. Eu quero alertar aqui os cristãos que se suas janelas do teu coração estiverem sujas e você não as limpar, e você já recebeu Cristo, você já foi iluminado por essa luz, eu quero te trazer um alerta. Porque talvez você já tenha recebido a luz de Cristo, já tenha se tornado um cristão, já é discípulo desse reino, e está com a luz de Cristo aprisionada dentro de você, e as pessoas não veem a luz de Cristo em você. Sabe por quê? Porque as janelas do teu coração estão sujas. Lembra daquela ilustração que eu falei, das janelas? Eu lembro também que quando eu estava do lado de fora de casa e as janelas estavam sujas, eu não conseguia ver a lâmpada acesa dentro de casa. Quando Cristo já entrou no teu coração e você já recebeu Cristo, e você não tem feito essa manutenção, você não está disposto a limpar as janelas do seu coração todo dia, as pessoas que te veem não vão ver Cristo, porque você está contaminado por causa da ganância, da avareza e de outros pecados. Às vezes até mesmo da religiosidade. Onde está o teu coração? Está nesse mundo ou está em Deus? As suas atitudes demonstrarão isso. Uma segunda forma de você acumular tesouros para com Deus é foco. Você deve estar com os seus olhos focados no reino de Deus. Você deve corrigir o seu estrabismo espiritual. Sabe o que é isso, estrabismo espiritual? É quando você está com um olho focado na terra e o outro focado nos céus. E a gente é expert em fazer isso. E nós somos expert em dar desculpas. E fala, não, eu amo o Senhor, tal, mas, Senhor, não volta ainda não, deixa eu me casar, deixa eu conquistar algumas coisas. Você está com um olho na terra e o outro olho nos céus. Está com um estrabismo espiritual. E, cara, olha como Deus é fantástico. Acho que nós que temos essa experiência de estar aqui na frente, pregando e trazendo a palavra do Senhor, Deus vai nos desafiando e Ele vai nos desafiando no momento que a gente está estudando.
Quer ver um exemplo? Eu já estou estudando esse texto já tem umas 3 semanas, e quando foi na quinta-feira eu estava estudando esse texto, e aí apareceu uma notificação no meu celular, né? Do blog lá do Me Poupe, que ia ter uma live, né? Falando, olha, a taxa Selic caiu, como é que você faz para não correr o risco de perder os seus rendimentos? Vem assistir a live conosco às 8 horas da noite. Eu falei, uau, que legal. Na sequência, quase que imediatamente, apareceu um aviso no meu celular também que ia ter uma live dos estudos que eu estou fazendo sobre pregação. Eu estou fazendo um curso sobre pregação e ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, é na mesma hora, e agora? Olho nos céus, olho na terra, olho nos céus, olho na terra. E eu ali, meu Deus, e agora? Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei no celular um e no computador outro. Eu tava querendo ficar com os olhos focados nos 2 lugares. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Ou eu estou com meu coração no reino de Deus, ou eu estou com meu coração no reino da terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa devoção deve ser exclusivamente desse rei, que é Jesus, do rei desse reino, que é o nosso Senhor Jesus. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é Saul. Lembra, o primeiro rei de Israel, rei Saul. Deus tinha ordenado a ele que ele destruísse todo o povo de os amalequitas, o reino de Amaleque, os amalequitas. E ele, com medo dos seus guerreiros, do seu exército, porque naquele tempo, quando eles ganhavam uma guerra, eles ganhavam os despojos da guerra, ou seja, tudo aquilo que pertencia àquele reino, eles pegavam para eles. E Deus tinha ordenado a ele que ele destruísse tudo, não ficasse com nada, não pegasse nada. E os soldados, então, tinham o direito de pegar aquilo, mas Deus tinha ordenado a Saul para que não pegassem nada. E Saul, muito do esperto, tentou querer agradar Deus e os soldados. E matou muitas coisas, destruiu muitas coisas do povo daquele reino, mas poupou muita coisa, com medo dos soldados. E aí Deus disse para ele, você me desagradou. Você estava com um olho na terra, com medo dos homens, e o seu outro olho estava no reino. Porque ele disse que queria sacrificar o Senhor, mas na verdade ele estava querendo agradar os homens. Meus irmãos, não dá. Ou nós iremos agradar a Deus, ou nós iremos agradar os homens. As duas coisas são impossíveis. Não dá para agradar a 2 senhores. Não tem como. Deus requer de nós exclusividade. Por si só, o evangelho já é uma ofensa aos homens. Porque o evangelho diz que nós não precisamos fazer nada para ser salvo, para ser salvos. O evangelho já diz que nós não temos capacidade nenhuma até para sermos salvos. Se nós não dependermos inteiramente do Senhor e crermos diretamente nele, exclusivamente nele, nós não seremos salvos. E isso por si só já é uma ofensa aos homens, porque os homens querem retribuir de alguma forma essa salvação. Eles querem pagar por essa salvação. Irmãos, não dá para agradar a Deus e aos homens, ou a Deus e o dinheiro. Nosso foco, nossos olhos devem estar focados diretamente em Deus. E muitas vezes a religiosidade faz com que nós queiramos, na verdade por ganância, nós queremos usar a religião para tentarmos nos esconder desse fato. Por exemplo, havia no povo de Israel na verdade era uma doutrina de homens, né, dos judeus, não era uma doutrina de Deus, um negócio chamado Corban. O que era o Corban? O Corban era quando um judeu dedicava a sua terra ou suas posses para o Senhor. Só que muitos dos judeus estavam deixando de cuidar dos seus pais, que estavam em velhice, necessitando de ser amparado pelos seus filhos, dizendo, não, pai, eu não posso te ajudar, porque eu vou dedicar aquele lugar, aquele terreno, aquela minha posse para o Senhor. Na verdade, eles estavam se eximindo, querendo se eximir, se desviar do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe.
Muitas vezes nós focamos nossos olhos nos céus, ou na terra, focamos nossos olhos na terra, e ainda usamos a religião para não cumprirmos com os nossos papéis de discípulos. Então tome cuidado. Os seus olhos devem estar focados no reino de Deus, de forma sincera, de forma natural. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, também lá estará o teu coração. Então, a primeira coisa que você deve fazer como acumular tesouros nos céus é se dispondo. Se dispor a limpar as janelas do teu coração diariamente. A segunda coisa é ter foco, corrigir o seu estrabismo espiritual, focar os seus olhos diretamente nos céus. E terceiro, para a gente terminar e depois nós vamos concluir, é generosidade. Seja generoso. E quando eu estou falando seja generoso, você pensa logo em dízimos e ofertas. Passa por isso também, ser generoso em dar dos nossos recursos em favor do reino de Deus na terra. Passa por isso também. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando de você ser generoso com o teu próximo. Pensa comigo. Quando Jesus veio a essa terra morrer por nós, o que Deus estava nos devendo? Será que Deus estava nos devendo alguma coisa para fazer isso? Não. Deus não nos devia nada. Não nos devia absolutamente nada. E quando ele se entrega na cruz por nós, Deus não está nos dando uma migalha do reino dos céus. Ele não está nos dando uma centelha só do seu reino. Uma partícula pequenininha. Deus nos deu, através do seu Filho, o seu reino inteiro. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus e recebemos o reino por inteiro. Deus foi generosíssimo conosco, nos dando inteiramente o seu reino. E muitas vezes nós queremos compartilhar da graça de Deus de uma forma tão mesquinha. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, diz o seguinte: quem é ladrão, pare de roubar. E aí muitas vezes nós falamos assim, não, mas eu não roubei nada de ninguém. Eu não sou ladrão, nunca fui, nunca fiz isso, né? Nunca roubei nada de ninguém. Mas quando nós retemos aquilo que é de direito do Senhor, quando nós retemos muitas vezes a graça que nos foi dada por mesquinhez, nós estamos nos tornando ladrões. E aí o texto diz, em vez disso, em vez de você ser um ladrão, e se você é um ladrão, pare então de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Faça com todo zelo, com todo amor, com honestidade, com perseverança. O texto diz, com empenho, aquilo que é bom. Trabalhe honestamente. E assim, para que serve então esse trabalho? Será que é só para nós pagarmos nossas contas e atendermos as nossas necessidades? Serve só para isso? Só para atender as nossas necessidades? O texto vai dizer que não. O texto vai dizer que nós devemos trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Aqueles que fazem parte do reino de Deus devem ser alvos da nossa generosidade a ponto de transbordar para fora do reino. Por isso, irmãos, os tesouros não devem ser acumulados na terra, mas devem ser consagrados ao Senhor dos céus, na perspectiva de servirem de suprimentos para as verdadeiras necessidades dos participantes do reino dos céus, a ponto de transbordar para fora. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Concluindo, aqui nesse texto que nós estamos analisando, de Mateus capítulo 6, versículo 20 e 19 a 21, aliás, a ideia aqui não é de oferta e bons lucros, né? Eu vou investir nos céus porque é um lugar melhor, mais rentável, mais seguro, né? Ninguém pode roubar,
tem o fundo garantidor de crédito, vamos dizer assim, né? Não, Jesus não está falando sobre isso. Não é uma propaganda de Jesus, né? Jesus não é um vendedor que está fazendo uma propaganda de investimentos do reino de Deus, porque você vai ter muito lucro em investir no céu do que na terra. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está mostrando que se o seu coração está conectado aos céus, naturalmente, tudo que você faz aqui na terra terá como base os céus. Se a sua adoração está em quem fez os céus, as suas afeições, as suas atitudes, o seu comportamento na terra vai refletir os céus, porque o seu coração está conectado nos céus. Se os seus olhos estiverem fixos nos céus, todo o seu corpo refletirá ações provenientes do céu. Agora, se seus olhos estiverem fixos na terra, todo o seu corpo vai refletir ações e comportamentos terrenos. Jesus aqui nesse texto está falando para os discípulos do reino dele. Jesus está direcionando sua palavra para os discípulos do reino dele. Eles já receberam o reino de Deus. Portanto, eles não devem acumular bens ou riquezas no céu para ganhar o céu, mas sim porque eles já ganharam o céu. Já receberam de Jesus o céu. Então, não se trata de comprar com boas obras na terra o céu. Jesus não está tratando sobre isso. Mas sim de demonstrar na terra que já receberam o céu. Você já recebeu o céu do Senhor Jesus? Então demonstre na terra que os seus tesouros, o teu coração, está nos céus. Agora, talvez você respondeu negativamente. Talvez você não tenha recebido ainda Jesus. Talvez você ainda não tenha recebido os céus. E por uma razão muito simples. Sabe por que você ainda não recebeu os céus? Porque as janelas do teu coração ainda continuam sujas. A janela do teu coração ainda permanece totalmente manchada pelo pecado, suja pelo pecado. E a luz de Deus só vai penetrar se essas janelas forem limpas. Só que tem um detalhe. Essas janelas estão sujas pelo lado de fora e você está do lado de dentro. Não tem como você limpar do lado de fora. Essa janela está trancada e você está do lado de dentro preso. E você vive numa tremenda escuridão. E você acha que aquela pequena luzinha que tem dentro desse cômodo onde você está preso é suficiente. E você não sabe que do lado de fora há uma liberdade enorme. Você tem que clamar hoje, agora, para que Deus limpe as janelas do teu coração e a luz de Deus possa raiar no seu coração. E você só pode fazer isso reconhecendo que você vive na podridão do mundo. Você só pode fazer isso reconhecendo que você está imerso pelo pecado. E só tem um jeito de você receber dessa luz de Deus: clamando por Jesus. Clamando que Jesus venha e te limpe, e te restaure, e traga a luz dele para você. Essa é a única forma de você se tornar um discípulo desse reino. E você viver nesse mundo de acordo com os princípios do reino. Talvez é por isso que você não consiga viver de acordo com os princípios do reino, porque você ainda não é um participante do reino. E como eu disse, para você ser um participante desse reino, você precisa abrir teu coração e pedir para que Jesus venha e more dentro do teu coração, trazendo toda a luz que é dele. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque um dia Jesus Cristo veio com a luz dele, com a luz que é ele, e adentrou em nossos corações, limpou as janelas do nosso coração e penetrou em nosso coração, nos fazendo participantes desse reino. Obrigado, Senhor, por ter limpado as janelas do nosso coração e ter feito com que a luz de Cristo raiasse em nós. E hoje nós podemos viver de acordo com os princípios desse reino. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a diariamente, ó Pai, limpar as janelas do nosso coração, porque esse mundo está sujo pelo pecado. E nós precisamos fazer essa manutenção.
Pedimos auxílio do Espírito Santo para que nós percebamos quando nós estivermos com as janelas do nosso coração sujas, com a ganância, com a avareza, com coisas tão ruins dessa vida, que vão nos fazendo mais insensíveis. Pedimos que o Senhor não permita, ó Pai, que nós chegamos a essa insensibilidade, ao ponto de nós não percebemos os toques do Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer essa manutenção diariamente. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos dispostos a sermos generosos também, a termos generosidade, a também estarmos focados no reino do Senhor, que nós estejamos com os nossos olhos focados totalmente no reino dos céus. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a não nos prendermos a essa terra, mas estarmos com os nossos olhos fixos no reino do Senhor, fixos no reino dos céus. E nos ajude, ó Deus, a sermos generosos a tal ponto que a nossa igreja, nós como comunidade, transbordemos a generosidade para as outras pessoas. E que o Teu reino se expanda nessa terra, Deus. Que nós sejamos discípulos verdadeiros do Senhor. E eu oro também, ó Deus, por pessoas que estarão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, que se elas ainda não são participantes desse reino, se elas ainda não creram de todo o teu coração em Cristo Jesus e elas estão com o seu coração preso nesse mundo, que elas têm tido no coração delas um rei que não é o Senhor, que elas hoje, ó Pai, reconheçam o seu pecado, a sua idolatria, e elas entronizem em seus corações Jesus como sendo o rei do coração delas, e que o reino do Senhor avance e entre também nesses corações. Transforma corações pecadores, ó Deus, em corações santos, santificados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.